ela, diga Deus, diga bem alto, diga Deus tem uma palavra preparada para a sua vida, amém? Toma o teu assento, por favor, e já pega a palavra de Deus em tuas mãos, amém? Tome, por favor, o teu assento, sente-se no teu lugar, pega a palavra de Deus, e eu gostaria que você abrisse comigo no livro do profeta Joel, amém? Eu estou suando aqui. Você pode dar glória a Deus aí, amado? Sabe por que eu estou suando? Porque o Espírito de Deus está aqui, amado. Você crê nisso? Quantos creem que o Espírito de Deus está aqui? Diga glória a Deus. Amém? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça aquilo que o Espírito vai ministrar, aquilo que o Espírito diz à igreja. Livro do profeta Joel, no capítulo de número 2. E nós vamos ler o que está escrito aqui a partir do versículo de número 18, amém? Livro do profeta Joel, capítulo de número 2, versículo 18, diz-nos assim a palavra do Senhor. Então o Senhor terá zelo da sua terra e se compadecerá de seu povo. Quem aqui é povo do Senhor? Levanta a mão e dá glória a Deus aí. Então olha a palavra que o Senhor está trazendo. Versículo 19. E o Senhor responderá e dirá ao seu povo: eis que vos envio, diga comigo, trigo, mosto e óleo. Mas está muito fraco, pode ser melhor. Diga trigo, mosto e óleo. E deles serei fartos, e vos não entregareis mais ao opróbrio entre as nações. Eu posso ouvir um glória a Deus aí, amado? Você percebeu que essa palavra na verdade é uma promessa de bênção da parte de Deus para a minha e para a sua vida? Quem crê nisso aqui? Glória a Deus, amado. O Senhor está dizendo, você não vai mais ser envergonhado não, amém? Se você tem passado por luta, se você tem passado por vergonha, se você tem passado por situações contrárias, o Senhor está dizendo, você não vai mais passar por isso. Eu vou ser contigo, glória a Deus. Mas o detalhe interessante é isso aqui, eu vou ler mais uma vez, estamos em Joel capítulo 2, verso 18. Vou ler mais uma vez. Então o Senhor terá zelo da sua terra e se compadecerá do seu povo. E o Senhor responderá e dirá ao seu povo, essa palavra é para nós, é para quem é povo do Senhor. Eis que vos envio o trigo, e o mosto, e o óleo, e deles serei fartos, e vos não entregareis mais ao opróbrio entre as nações. Diga glória a Deus. Agora eu quero que você faça o seguinte, eu vou ler o versículo 19, e eu quero que você entenda uma coisa, olha, diz assim: e o Senhor responderá e dirá ao seu povo: eis que vos envio trigo, diga pão. Eis que vos envio trigo, diga. Eis que vos envio trigo, diga pão. Aí ele diz: e mosto, diga comigo, uvas. Diga comigo, mosto, diga comigo. Mosto, diga comigo, uvas. E o óleo, diga comigo, azeite. Óleo, diga. Então o que o Senhor está falando aqui? O Senhor ele está falando, ele está prometendo que o seu povo, o povo dele não seria mais envergonhado. E além do povo dele não ser envergonhado, iria haver abundância de trigo, de mosto e de óleo. O Senhor está falando de pão, de uvas e de azeite. Repita comigo, pão, uvas e azeite. Você crê que Deus vai falar com você através desses três elementos? Quem crê nisso aqui? Diga glória a Deus. Então faz uma coisa, estenda a tua mão aqui para frente, você vai fechar os teus olhos. Eu gostaria de pedir a você agora que ore pela minha vida, comece a orar por nós, comece a pedir ao Senhor para que nessa noite venha falar com cada um de nós aqui neste lugar, como Ele já tem falado, através dos louvores, através da adoração, mas que o Senhor fale também através desta palavra. Pai, em nome de Jesus,
Senhor, a tua presença é real neste lugar, louvamos o teu nome, adoramos a ti. Eu não tenho dúvidas de que nessa primeira parte do culto, no momento do louvor, o Senhor já tem falado e ministrado aos nossos corações. Mas o Senhor também preparou uma palavra, e a palavra é direção para nós. Por isso, em nome de Jesus, Senhor, nos dá sabedoria, nos dá, Senhor, a eloquência, nos dá a unção necessária, para que venhamos passar este recado, passar esta mensagem, transmitir esta palavra, de maneira que essa pessoa não apenas ouça, mas de maneira que esta palavra entre no seu coração e ela produza um resultado excelente na sua vida. O desejo do nosso coração não é que esta palavra seja apenas mais uma palavra ouvida, mas que seja a palavra que vai mudar a mentalidade e a visão desta pessoa. Por isso, em nome de Jesus, fala conosco poderosamente nesta hora. Ministra, já começa a preparar cada coração e cada vida nesta noite para receber a tua palavra. É o que nós oramos, é o que nós te pedimos e te agradecemos com fé, em nome de Jesus. E a igreja diga amém, Jesus. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor? Vamos dar a nossa melhor salva de palmas, amém? Glória a Deus. Olha aqui para mim, presta atenção. Quando a gente olha uns para os outros, quando eu olho para você e quando você olha para mim, quando nós nos olhamos, o máximo que a gente consegue enxergar, o máximo que a gente consegue ver são corpos. É ou não é verdade? Quando eu olho para você, o que eu vejo? Eu vejo um corpo. Quando você olha para mim, você vê um corpo, né? Numa pessoa que cuida da saúde, a gente vê corpos mais simétricos, bem mais equilibrados. De aquela pessoa que é sedentária, a gente vê, né, as curvinhas, né, redondinhas e tal, mais fofinhas. Mas independente das formas, independente dos contornos, independente da simetria, independente da anatomia, a grande verdade é que quando nós olhamos uns para os outros, o máximo que a gente consegue enxergar são corpos, pele, braço, tronco, é o máximo. Mas na verdade, o nosso corpo é muito mais do que isso, amém? O que nós temos, a nossa estrutura é muito mais do que somente um corpo. Mas na verdade, apesar de visivelmente os nossos corpos parecerem apenas corpos, eles não são somente corpos. O que o Espírito começou a me ministrar? Que na verdade o nosso corpo é como se fosse uma casca. Ele é uma espécie de recipiente. E dentro desse recipiente, esse recipiente ele carrega dentro de si um potencial enorme, que foi colocado pelo próprio Deus através do Espírito Santo para mudar vidas. Então quando eu olho para você, eu vejo um corpo. Quando você olha para mim, você vê um corpo. Mas na verdade, mais do que corpos, nós somos um recipiente. Um recipiente que guarda, um recipiente que abriga dentro de nós um potencial enorme da presença do Espírito de Deus, que tem o poder de mudar vidas, que tem o poder de mudar realidades, que tem o poder de gerar possibilidades, mas principalmente, aquilo que nós carregamos dentro de nós, tem o poder de nos permitir viver e cumprir o propósito de Deus. Então aquilo que eu carrego dentro de mim, tem o poder de mudar histórias, mas principalmente tem o poder de fazer com que eu venha cumprir o propósito da minha existência. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7, o apóstolo Paulo ele diz: temos porém esse tesouro, diga glória a Deus, diga assim comigo, dentro de mim, diga bem alto, diga, dentro de mim existe um tesouro. E aí Paulo ele vai dizer, temos porém esse tesouro em vasos de barros, para quê? Para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Então apesar de ser difícil enxergarmos, principalmente quando estamos passando por lutas, quando a gente está passando pelo dia mal, apesar de ser difícil a gente enxergar isso, mas a grande verdade é que tudo que a gente precisa para viver uma vida plena, para viver uma vida abundante, a força
que a gente precisa para superar os obstáculos, para vencer as adversidades, para rompermos nos propósitos de Deus, essa coisa do potencial, né? Aquilo que a gente precisa para vencer, as condições, os meios que a gente precisa para ter vitória, para sobreviver nos desertos da vida, tudo isso já está dentro de mim. Você pode dar glória a Deus aí, amado? Tudo isso está dentro de você. Aquilo que você precisa para vencer as suas provas já está dentro de você. Aquilo que você precisa para viver o sobrenatural, e que muitas das vezes a gente procura fora. Poxa vida, eu preciso tanto viver o sobrenatural, e aí a pessoa começa a bater cabeça, e ela começa a procurar fora, quando na verdade aquilo que ela precisa está dentro dela. Já foi colocado dentro de mim, já foi colocado dentro de você. Aquilo que você precisa para romper, pois a palavra profética desse ano é essa, o próprio Senhor já colocou em você. Mas aí você pode dizer: mas pastor, se eu já tenho aquilo que eu preciso, se eu tenho aquilo que Paulo está chamando de tesouro, Paulo chamou de tesouro, eu estou chamando de potencial. Se eu já tenho isso, pastor, por que eu não consigo vencer tanta coisa? Se você está dizendo que dentro de mim eu tenho potencial para viver, para romper, para vencer, para superar, por que muitas das vezes eu não consigo nem o básico? Eu fiz essa pergunta, e a resposta é o seguinte: porque é necessário quebrar o vaso. Diga glória a Deus. O que a gente precisa para vencer? Está dentro de nós. Mas para a gente vencer, para a gente usar aquilo que está dentro de nós, para a gente romper, o que a gente precisa? A gente precisa quebrar o vaso. Diga comigo: é necessário quebrar a casca. Amém? O potencial está aqui. A força para romper, para viver o sobrenatural, para viver coisas grandes em Deus, está aqui. O grande problema é que água represada não flui. Repete isso comigo, diga: água represada não flui, ela fica parada. Água represada não faz nada. Força contida não rompe. Potencial reprimido não resolve nada. Não adianta eu ter muito potencial, mas se eu vivo reprimindo esse potencial, não vai adiantar de nada. Então o que eu preciso? Eu preciso quebrar a casca. No Evangelho de João, no capítulo 7, versículo 37, Jesus ele diz, né? 37, 38, se eu não me engano: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Jesus ele disse isso. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Agora, quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior rios de água viva fluirão. Glória a Deus, amado. Você pegou aí? Se você tem sede, pode vir a mim, eu te dou de beber. Mas se ao invés de sede, se o que você tem é fé, pode ter certeza que você não vai precisar beber um pouquinho só de água, não. Porque se você, ao invés de sede, se você tem fé, meu irmão, mais do que você vai ter sede, você vai ter um rio de águas vivas jorrando dentro de você. Glória a Deus, amado. Você tem potencial. É como se Jesus estivesse dizendo: se você tiver fé, aquilo que está dentro de você vai sair para fora. Se você tiver fé, eu vou fazer com que essa casca se rompa, e aquilo que está dentro de você vai fluir de tal maneira que você nunca mais vai ter sede, que você nunca mais vai perecer, porque rios de água viva, uma potência vai sair de você, e o meu nome vai ser glorificado na tua vida. Diga glória a Deus. Quando eu vi esse versículo, o Senhor começou a falar comigo. Se você tiver sede, pode vir a mim e beba, mas se você tiver fé, você nunca mais vai ter sede. Sabe por quê? Porque eu vou destravar você. Diga glória a Deus. Se tu tiver fé, eu vou te destravar, eu não vou só te dar de beber, não. Se você tiver fé, eu vou liberar aquilo que está contido dentro de você, para que do teu interior, daquilo que você já tem, a tua vida possa fluir. Glória a Deus, amados. Você percebeu que Jesus ele diz, ele não diz um rio, se tiver fé, um rio, não, ele diz rios
rios de água viva. Repita comigo: a fé, diga bem alto, a fé faz com que rios venham fluir. Amém, amados? Você percebeu isso? A força está dentro de você. Vira para essa pessoa que está ao teu lado e fala para ela: a força está dentro de você, meu irmão. Amém? Dentro de você existe força. Olha aqui para mim. Dentro de você existe força. Dentro de você existe vida. Glória a Deus. Dentro de você existe provisão. Dentro de você existe fluidez. Você sabe o que significa? Olha aqui para mim. Você sabe o que significa a palavra fluidez? A palavra fluidez quer dizer potencial para fluir sem ser parado. Posso ouvir um glória a Deus aí, amado? Então dentro de você existe fluidez, ou seja, você, dentro de você, aquilo que está dentro de você faz com que você seja capaz de caminhar, de ir, de seguir. E ainda que tenha um obstáculo aqui, o obstáculo não te para. Ainda que tenha uma pedra aqui, a pedra não te paralisa. Por quê? Porque aquilo que está dentro de você faz com que você flua no nome e na presença do Senhor. Então dentro de nós existe tudo isso, existe força, existe potencial, existe fluidez, existe desenvoltura, existe criatividade. Diga comigo: dentro de mim, diga isso bem alto, diga: dentro de mim existe criatividade. Olha quanta coisa existe dentro de nós, quanto potencial foi colocado por Deus em nós. Existem rios esperando para fluir de dentro de você. Glória a Deus, querido. Amém. Mas pastor, se existe tudo isso em mim, se existe tudo isso em mim, o que é necessário para que eu venha usufruir disso aqui? Como a gente falou lá atrás, eu preciso romper a casca. Diga comigo: é necessário romper a casca. Só que para que essa casca seja rompida, para que o meu interior flua, como Jesus ele disse aqui em João 7, é necessário fé. Se você tiver sede, venha a mim e beba. Mas se você tiver fé, rios de água viva fluirão. Glória a Deus, amados. Mas essa fé, ela precisa ser direcionada. Não apenas fé em Jesus, mas eu preciso de fé nos processos. Diga comigo: para fluir em Deus, eu preciso de fé nos processos. Pastor, mas como assim? Olhe para mim. Nós vivemos uma geração que está sempre em busca de resultados. A gente vive numa geração que deseja muito que as coisas aconteçam. Uma geração que deseja muito fluir, mas deseja um fluir sem processos. A gente quer fluir, mas a gente não quer passar pelo processo. E é aqui que a gente vai entrar na palavra que a gente leu hoje. A nossa geração é uma geração que quer pão. Diga comigo: eu quero pão, mas não quero moinho. Quem é o moinho? O moinho é quem quebra o trigo. Diga glória a Deus. A gente vive numa geração que a gente quer pão, a gente quer o resultado, a gente quer a bênção, a gente quer a coisa acontecendo, mas a gente não quer passar pelo processo. A nossa geração é uma geração que quer o azeite, mas não quer a prensa. A nossa geração é uma geração que quer o vinho, mas não quer o lagar que pisa a uva. Em outras palavras, nós queremos o suco sem sermos amassados. É isso que a gente quer. A gente quer o suco, a gente quer a delícia, a gente quer o resultado, mas a gente não quer pancada, a gente não quer confronto. Queremos que a farinha vire pão, mas não queremos quebrar o trigo. Queremos que o azeite vire óleo, mas não queremos espremer a azeitona. É como querer a gema sem quebrar a casca. É possível você tirar a gema do ovo sem quebrar a casca? Sim ou não, igreja?
tem como. Mas é isso que a gente quer. Quando o Senhor foi nos dando essa palavra, foi essa a revelação que o Senhor trouxe para nós. Nós estamos vivendo numa geração em que a gente quer os resultados, mas a gente foge do processo, a tal ponto da gente inclusive orar para Deus dizendo: Senhor, me livra disso, Senhor, me livra de passar por essa situação, me livra de passar por essa luta. Peraí, mas se é essa luta que vai quebrar a casca, que vai fazer com que o teu potencial flua, se é essa luta que vai te ensinar a ser crente, se é essa luta que vai moldar o teu caráter, se é essa luta que vai fazer com que o melhor de você seja extraído, como é que você pode querer ou pedir para Deus te livrar daquilo que vai fazer com que o processo dele aconteça na sua vida? Amados, Deus trabalha através de processos. Você pode repetir isso comigo? Diga: Deus trabalha. Diga bem alto, diga: Deus trabalha por meio de processos. Quando você pede para Deus trabalhar na sua vida, e eu acredito que você já pediu isso muitas vezes: Senhor, trabalha na minha vida, Senhor, muda a minha história, eu estou passando por uma luta difícil, uma situação insustentável. Pois é, quando você ora a Deus, pedindo: Senhor, muda a minha vida, muda a minha história, qual é a primeira coisa que o Senhor faz na sua vida? Qual é a primeira providência que Deus toma para ouvir a tua oração, para atender o teu pedido? Jesus sabe, peraí, dentro dele eu coloquei um potencial. Diga glória a Deus aí. Dentro dele, ele já tem aquilo que ele precisa para vencer nessa situação. Então, sabendo Jesus, aquilo que já tem no seu interior, o que Jesus faz? Ele quer que eu mude a história dele? Eu vou mudar a história dele. Aí o que Deus faz? O que Jesus faz? Ele permite a luta, ele permite o problema, ele permite situações, para que por meio de processos, a tua casca vai sendo quebrada, a tua casca vai sendo quebrada, e quanto mais a tua casca vai sendo quebrada, quanto mais a tua carne vai sendo quebrada, quanto mais o vaso vai sendo amassado, mais ali a glória do Senhor vai sendo liberada, mais aquilo que Deus colocou na tua vida vai sendo liberado, e o nome dele vai sendo glorificado. Amém, amados? Até que do teu interior se manifeste a glória dele. Glória a Deus. Diga assim comigo: do meu interior a glória de Deus fluirá. Mas são os processos, sabe? São os processos muitas das vezes dolorosos, são as situações muitas das vezes complicadas e difíceis, é que vão nos prensando, nos quebrando, nos amassando, para extrair de nós aquilo que o Senhor já colocou na sua vida. Amém? Na Bíblia, o trigo, a azeitona e a uva são símbolos de transformação. Amém? Então, quando você vê esses elementos na Bíblia, pode ter certeza, espiritualmente falando, é símbolo de transformação. Só que essa transformação só acontece como? Por meio de um processo doloroso. Amém? A uva é símbolo de transformação, mas ela tem que passar pelo processo para ser transformada. A azeitona é símbolo de transformação, mas ela tem que passar pelo processo para se transformar. E a mesma coisa o trigo. Nenhum deles, olha aqui para mim, nem o trigo, nem o azeite, nem a azeitona, nem a uva, nenhum deles produz o seu melhor se eles permanecerem intactos. Se a uva permanecer como uva, dentro dela ela tem o potencial, mas ela não vai transformar, ela não vai virar, a coisa não vai acontecer. A mesma coisa o trigo. Dentro do trigo existe potencial, mas se ele não morrer, nada vai acontecer. É somente quando são quebrados
esmagados, pressionados, que eles revelam aquilo que está no seu interior e aquilo para o qual eles foram gerados. Diga glória a Deus. Você consegue entender isso? Amados, e da mesma forma, Deus, muitas vezes, Ele permite processos na minha vida e na sua vida, não para matar a gente, não para nos punir. Caramba, se Deus me amasse mesmo, Deus não me permitiria passar por isso. Caramba, pastor, se Deus me amasse mesmo, Deus não permitiria que eu vivesse essa situação. Peraí, amados. O processo de Deus na sua vida, que é doloroso, que te amassa, que te quebra, não é para te matar, é para te transformar em algo que tem potencial para nas mãos do Senhor fazer toda a diferença. Diga glória a Deus. Amém, amados? A gente precisa ter essa maturidade, esse entendimento. Aquilo que tem dentro de nós, para ser extraído e gerar vida, precisa passar pelo processo. E eu achei muito interessante isso. E nesse processo, tanto do trigo, quanto da azeitona, quanto da uva, o Senhor nos trouxe algumas revelações que eu quero trazer para você. O primeiro processo, o processo do trigo, é passar pelo moinho para virar pão. Diga assim comigo: o trigo, para virar pão, precisa passar pelo moinho. Jesus disse em João 12, 24, se o grão de trigo caindo na terra, se ele não morrer, o que acontece? Ele fica só. Mas quando Jesus ele diz que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só, esse só significa o quê? Significa que ele só é um grão de trigo, não é só de solidão. Mas se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele só vai ser um grão de trigo. Ele só vai ser aquilo. Apesar dele ter potencial para ser outra coisa, apesar de Deus ter colocado nele um potencial para ser outra coisa, se ele não morrer, ele vai ser somente um grão de trigo. E quais são as etapas do grão de trigo? Duas: morrer na terra e ser moído pelo moinho. Diga comigo: morrer na terra. Diga bem alto: morrer na terra e ser moído pelo moinho. Volto a dizer: enquanto ele é apenas um grão, o máximo que ele tem é potencial. Mas somente quando o grão de trigo é morto, somente quando o grão de trigo é quebrado, somente quando o grão de trigo rompe, é que ele se transforma em farinha, a farinha se transforma em pão e ele gera alimento. Olha aqui para mim: Jesus te chamou para ser alimento entre as nações. Eu vou falar de novo: Jesus te chamou para ser alimento nesta terra. Glória a Deus, amados. Em João no capítulo 6, Jesus diz: eu sou o pão da vida. Deus procura homens, mulheres, pessoas que alimentem outras espiritualmente. Deus não te chamou só para ficar sentado no banco, meu querido. Deus não te chamou só para ficar vindo da igreja, sentado no banco, ouvindo palavra, cantando louvor, dando glória a Deus e aleluia, e voltar para casa e ir embora. Não, Deus te chamou para ser alimento, Deus te chamou para ser cobertura, Deus te chamou para ser bênção, Deus te chamou para que através de você a vida de pessoas sejam transformadas. Então deixa Deus concluir o processo na tua vida, para que o nome dele seja glorificado. Posso ouvir um glória a Deus aí, amados? Entenda uma coisa: antes de Deus nos usar para alimentar multidões, Ele trabalha em nós, no nosso caráter, no nosso jeito de ser. Então muitas das vezes a gente tem que ser quebrado, porque do jeito que a gente fala, do jeito que a gente age, do jeito que a gente pensa, a gente não vai ser alimento para ninguém. Então às vezes o Senhor permite o processo doloroso. Para quê? Para mudar a gente, para quebrar a gente, para extrair de nós aquilo que precisamos.
para que a gente seja alimento para as outras pessoas. Amém? A gente tem exemplos disso na palavra de Deus. A Bíblia diz que Pedro precisou ser quebrado antes de apacentar as ovelhas. Diga comigo, Pedro foi quebrado. Diga comigo, Pedro foi quebrado. Foi quebrado no seu orgulho. Não, Senhor, todos vão se escandalizar, mas eu não me escandalizarei em Ti. Todos vão te abandonar, mas eu não te abandono. Não, Senhor, pode todo mundo ir embora, mas eu estou aqui, eu estou preparado. Ah, Pedro, você não está não. E eu vou te provar que você não está. Antes que o galo cante, você vai me negar. Não, se preciso for, eu morro, mas eu não te traio. E a Bíblia diz que ele chorou, que a igreja? Amargamente. Amém? Pedro precisou ser quebrado no seu orgulho, para que ele pudesse ser transformado em alimento, para que o nome do Senhor fosse glorificado na vida dele. Mesma coisa Moisés, passou 40 anos no deserto sendo amassado, para poder conduzir o povo de Israel. Glória a Deus, igreja. Levante a tua mão para o céu e diga assim: as lutas que eu estou passando, o moinho, diga comigo, o moinho que está me quebrando, não é para me matar, é para me moldar. Glória a Deus, amados. O moinho não destrói o trigo. O moinho, ele simplesmente remove do trigo aquilo que impede o trigo de cumprir o seu propósito. Glória a Deus, amado. Você entende isso? O moinho não destrói o trigo, o moinho só tira a casca, que impede o trigo de ser quem ele precisa ser. E é aqui que Deus separa. É nessa hora que Deus separa os meninos de homens. É nessa hora que Deus separa as meninas das mulheres. Sabe por quê? Porque quem foge do quebrantamento permanece como grão. Se o grão de trigo cair na terra não morrer, fica é só um grão. Quem foge do quebrantamento permanece como grão, mas quem aceita o tratamento alimenta multidões. Eu posso ouvir um glória a Deus essa noite? Eu posso ouvir você glorificando ao Senhor? Então para de ficar dizendo: Senhor, me livra. Para de ficar chorando, reclamando da vida. Amado, Deus está cuidando, Deus está tratando de você. Você vai ser transformado em alguém muito melhor quando você passar por essa prova, quando você sair desse deserto, quando você sair dessa moenda, dessa moinha. Você vai ser transformado em Deus. Aplauda bem forte ao Senhor. Diga glória a Deus. Mesma coisa azeitona. Mesma coisa azeitona. O processo da azeitona é passar pela prensa. Diga comigo, prensa. Quem está sendo prensado aí? Quem está sendo? Ó, a Vilma rindo lá. Quem mais está rindo? Deixa eu ver. Quem ri vai se entregar. Ó, a Alessandra rindo também. Amém, amados? A azeitona, ela tem que passar pela prensa para produzir o azeite. Em Zacarias capítulo 4, versículo 6, a palavra diz assim: não é por força, nem por violência, mas é pelo meu Espírito. Diga comigo, não é por força, nem por violência, mas é pelo meu Espírito. Ou seja, amados, as coisas de Deus não é por força, nem violência, não são. Posso ouvir glória a Deus aí, mano? Não é por força, não é no grito, não é na pancada, não. Não é por força, nem por violência, é pelo meu Espírito. Ou seja, você tem que estar no azeite, meu irmão. Diga comigo, eu tenho que estar. Diga bem alto, eu tenho que estar no azeite para fazer a vontade de Deus. Amém? Só que para a gente estar no azeite, e aí que entra a questão. O azeite não aparece naturalmente. Como é que o azeite aparece, igreja? O azeite aparece quando? Diga comigo. Quando a azeitona é prensada. Glória a Deus, igreja. Sabe a unção? Sabe o óleo que não pode faltar sobre a minha cabeça?
para que eu cumpra o propósito de Deus. Sabe a unção, o óleo que não pode faltar sobre a minha vida, para que eu venha vencer, para que eu venha avançar e para que eu venha romper? Pois é, este óleo, este azeite, ele é extraído da prensa. Amém? Se a azeitona não for prensada, se a azeitona não for quebrada, o azeite não flui. E é isso com todo mundo. Com Jesus também foi da mesma forma. Tanto que a Bíblia diz que antes da crucificação, pouco antes de ser crucificado, Jesus foi para onde? Para o Getsemane. E você sabe qual o nome, qual o significado de Getsemane? Diga assim comigo, o nome Getsemane quer dizer prensa de azeite. Glória a Deus, amados. Prensa de azeite. Lucas 22, 44. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue. Amado, Jesus estava sendo prensado. Jesus estava sendo esmagado na prensa de azeite. Filipenses capítulo 2, a Bíblia diz que Deus, o Pai, exaltou Jesus. Jesus foi exaltado, sim ou não, igreja? Jesus foi exaltado, sim ou não, igreja? Jesus foi exaltado. E ele foi tão exaltado que Filipenses diz que ele recebeu um nome sobre todo nome, a qual todo joelho tinha que se dobrar e toda língua teria que reconhecer, confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Você pode dizer glória a Deus aí, amados? Então Jesus, ele foi honrado pelo Pai. Jesus, ele foi honrado nos céus, ele foi honrado na terra. Só que entenda, antes da glória, antes da honra, veio a prensa. Primeiro vem a prensa e depois a honra. Quem entende o pastor aqui, diga glória a Deus. Primeiro vem a prensa, depois a vitória. Jesus, ele venceu, mas aquela foi a maior pressão, acredito eu que foi a maior pressão da sua vida. Sabe qual é o problema, queridos? É que muitos querem a honra que a unção traz. Guarde isso, preste atenção nisso. Muitos de nós queremos a honra que a unção traz, mas a gente rejeita a pressão que gera o azeite. Esse é o problema. A gente quer a notoriedade, a gente quer a evidência, porque a unção traz essas coisas. Ainda que a pessoa não peça, a unção acaba fazendo você ser notado. A unção acaba te colocando em evidência, e muitas das vezes a gente quer isso, mas a gente quer a unção sem passar pela prensa. E a gente quer a bênção sem passar pela prensa e sem entender que não há outra maneira do óleo, da unção, do azeite fluir na minha e na sua vida. Deixa eu perguntar, você está sendo prensado? Quem está sendo prensado aí na vida familiar, diga glória a Deus. Quem está sendo prensado na vida financeira, diga glória a Deus. Quem está suando, não gotas de sangue, mas quem está sofrendo bastante aí nas áreas da sua vida, diga glória a Deus. Meu querido, levanta a tua mão para o céu e glorifica ao Senhor. Sabe por quê? Porque se você está passando por luta, mas você ainda está de pé. Se você está passando por dificuldade, mas você ainda está de pé. Se tu está na prensa sendo amassado, mas você continua vivo, é porque Deus está contigo e você não está sozinho. E pode ter certeza que quando você sair da prensa, a unção do Senhor, o óleo da unção do Senhor sobre a tua vida vai te capacitar a viver coisas grandes nele, em nome de Jesus. Eu creio nisso, eu creio nesta palavra, aleluias. Romanos capítulo 5, no versículo 3, a partir do verso 3, a Bíblia diz lá: a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência
produz a esperança. Diga glória a Deus. Creia nisso, queridos. As pressões que eu e você estamos enfrentando hoje, vai ser justamente um instrumento que Deus está usando, para que a glória dele seja liberada na tua vida amanhã. Glória a Deus. Para que os rios, vai fluir rio na tua vida em nome de Jesus. Você vai chegar, você vai alcançar, você vai profetizar e a coisa vai acontecer. Você vai determinar e os céus vão se abrir e o nome do Senhor vai ser glorificado. Eu creio nisso. Vai chegar. Diga comigo, vai chegar. Mas eu preciso aguentar. Fala comigo, vai chegar. Fala aí, vai chegar. Mas eu preciso aguentar. Aguenta. Fala para essa pessoa que está do teu lado. Aguenta. Vira para a pessoa que está do outro lado. Fala para ela. Aguenta. Amém? E para a gente finalizar, o processo da uva é ser esmagada no lagar para virar vinho. Mateus no capítulo 9, no versículo 17, a Bíblia diz assim, diga comigo, nem se deita vinho novo em odres velhos. Repita mais uma vez, diga, não se deita vinho novo em odres velhos. O vinho na Bíblia é símbolo de quê, igreja? O vinho na Bíblia é símbolo de alegria. O vinho na Bíblia é símbolo de comunhão. O vinho na Bíblia é símbolo de manifestação da graça de Deus. Quantos aqui querem a alegria de Deus na sua vida? Diga glória a Deus. Amém? Então, se eu quero a alegria de Deus no meu casamento, na minha vida familiar, na minha vida profissional, se eu quero a graça de Deus nas áreas da minha vida, então o que eu preciso? Eu preciso do vinho. Só que é como a gente está ministrando. O problema é que o vinho não nasce pronto. Diga comigo, o vinho não nasce pronto. Mas para que haja vinho, a uva precisa ser esmagada no lagar. Amém? No livro do profeta Isaías, abre comigo aí no capítulo 63. Isaías. Livro do profeta Isaías, no capítulo 63. Veja o que a palavra vai dizer aqui. Isaías capítulo 63, no versículo 1, a palavra de Deus diz assim: quem é este? Uma pergunta está sendo feita. Quem é este que vem de Edom, com vestidos tintos de borza? Quem é este? Este que é glorioso em sua vestidura, que marcha com sua grande força. Quem é esse? Eu, que falo em justiça, poderoso para salvar. Glória a Deus, amados. Então, duas perguntas estão sendo feitas e uma resposta. Eu vou ler de novo. Quem é esse que vem de Edom com vestidos tintos de borza? Este, que é glorioso em sua vestidura, que marcha com sua grande força. Aí ele diz, eu, que falo em justiça, poderoso para salvar. Aí outra pergunta, por que está vermelha a tua vestidura, e os teus vestidos como os de quem pisa no lagar? Versículo 3, eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém houve comigo. Diga glória a Deus. Eu sozinho pisei o lagar, e ninguém quis pisar o lagar comigo. Ninguém quis esmagar a uva. Ninguém quis romper a casca. Ninguém quis passar pelo processo. Olha aqui para mim, queridos, o esmagamento da uva libera aquilo que está escondido no seu interior. Glória a Deus, amados. E assim também acontece com cada um de nós. Existem testemunhos, existem experiências, existem frutos espirituais que só surgem depois que a gente passa por lutas.
Às vezes a pessoa diz assim: puxa, pastor, eu queria tanto ser usado por Deus para ganhar almas, eu queria tanto ser usado por Deus para pregar a palavra. Mas como é que você pode querer ser usado por Deus para fazer a obra se você não passar por lutas? Porque são as lutas que vão gerar em você aquilo que você precisa para que outras pessoas sejam alcançadas. São as lutas que vão fazer com que do seu interior fluam rios que vão fazer com que outras pessoas sejam alcançadas através de você. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele escreveu boa parte das suas cartas. A maior parte das cartas de Paulo foram escritas, sabe quando? Sabe como? Em prisões. Você acha que Paulo escreveu suas cartas em casa, dia de sol, tudo bonitinho, ele lá sentado, tomando um suco? Não, meu irmão. As cartas que hoje edificam a nossa vida e que a gente lê no dia da luta. Sabe essa Bíblia que você procura no dia que o dinheiro falta? Sabe essa Bíblia que você procura no dia que o teu casamento está com problema? Essa Bíblia que você procura, essas cartas foram escritas por um homem que estava em sofrimento, por alguém que estava sendo esmagado. Amado, você tem noção de que aquilo que alimenta a igreja, até os dias de hoje, nasceu de tempos de esmagamento. As cartas que ensinam, as cartas que edificam, as cartas que fortalecem, as cartas que nos doutrinam e que nos dão direção foram escritas por pessoas, por um homem que estava sendo esmagado por Deus. Isso é forte demais. Salmo de número 126, a Bíblia diz o seguinte: os que semeiam em lágrimas. Quem são os que semeiam em lágrimas? São aqueles que estão passando pelo dia mal, são aqueles que estão na prensa, são aqueles que estão sendo esmagados. Mas qual é a promessa? Aqueles que semeiam com lágrimas cegarão com alegria. Então abre a tua boca, glorifica ao Senhor, passa pelo dia mal, porque ainda que você esteja indo com lágrimas, você vai voltar com alegria. Eu posso ouvir um glória a Deus aqui. O lagar. E o que é o lagar? É o lugar onde a uva é esmagada. O lagar pode ser doloroso, mas é nele que Deus produz o vinho novo. Diga glória a Deus, amado. O vinho da alegria, o vinho da graça de Deus na sua vida. É nesse lugar, queridos. E nessa noite Deus está trazendo essa palavra para o nosso coração. Sabe por quê? Porque a gente tem percebido, conversado com pessoas, que muitas pessoas estão passando por lutas. Pastor, não está sendo fácil ser crente, não está sendo fácil caminhar, não está sendo fácil permanecer. É tanta luta, é tanta perseguição, é tanto problema. Quando a gente pensa que um gigante está caindo, já tem outro se levantando, e a gente derruba um e o outro está se levantando. Pastor, não é mais nenhum leão por dia. A impressão que eu tenho é que a gente derruba 3 agora. Glória a Deus, amados. Tem gente que não está mais derrubando um leão por dia, está matando 3. Amém, amados? Quantas pessoas não estão assim? Pessoas que não estão entendendo a luta e que muitas das vezes não estão suportando a luta. Mas olha a palavra que Deus está trazendo para nós hoje, amados. Se hoje você está aqui na moenda, no moinho, na prensa, no lagar, a palavra que Deus coloca na nossa boca é: não pense que o Senhor te abandonou. Deus não abandonou você. Glória a Deus, amados. Certamente Deus está forjando algo melhor, uma versão melhor de você. Deus, Ele está através dos processos nos preparando. Pastor, e nos preparando para quê? Para que a gente seja alimento para os famintos, para que a gente seja óleo de alegria na vida de pessoas. Diga glória a Deus. É para isso que o Senhor nos prepara, nos quebra, para que sejamos transformados e transformados nele venhamos glorificá-lo. Eu quero orar com você hoje, mas eu queria dar um abraço em você. Eu queria fazer uma oração diferente, amado. Não uma oração, eu queria fazer uma oração simplesmente para que o teu coração se acalme.
Acalma o teu coração, amado. Vira para essa pessoa que está ao teu lado e fala: quieta o teu coração, porque Deus é contigo. Amém? Nessa noite Deus está usando a nossa vida para dizer a você: não resista ao processo e nem se entregue nele. Não caia, não fuja, se renda ao processo. Glória a Deus, amados. Porque se Deus fizer, meu irmão, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus, mas Ele está comigo. Glória a Deus, amado. Eu estou passando pela prova e no final a vitória será minha. Senhor, por que tanta pressão? Por que tanta luta, tanta situação? Hoje o Senhor está nos ensinando. Primeiro, nenhum processo é vão. Levante a tua mão para você e diga: nenhum processo é vão. E a segunda coisa: quem se entrega ao agir de Deus não sai destruído. Quem se entrega ao agir de Deus sai transformado. Quantos aqui estão dispostos a se entregar ao agir de Deus? Então aquieta a tua alma, como diz a letra da canção, né? Aquieta a minha alma. Aquieta a minha alma. Feche para Deus assim: Senhor, aquieta a minha alma. Aquieta o meu coração. Fecha os teus olhos aí no teu lugar. Peça isso ao Senhor nessa noite. Senhor, eu estou passando pela prensa, eu estou passando pela moenda. Senhor, eu estou chorando, as lágrimas estão escorrendo do meu rosto. Muitas das vezes eu estou indo chorar sozinho no banheiro, para a esposa não perceber, para o meu marido não perceber. Muitas das vezes eu tenho me desesperado no quarto, sozinha. Amado, em nome de Jesus, aquieta a tua alma, porque a tua vitória vem. A tua vitória vem em nome de Jesus. Deus está só te aperfeiçoando, Deus está só te transformando em algo melhor. Deus está só trabalhando na sua vida. Por isso eu quero pedir a você: se coloque de pé em nome de Jesus. Continua com os teus olhos fechados, se coloque de pé. Se coloque.